Saudações, povo meu, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Aquela paradinha básica, né, aqui na mata. Eu amo vir a esse lugar, me sinto tão bem aqui. É uma forma de recarregar as energias, de se conectar, né, se conectar. Me sinto muito bem, muito bem. Deu uma paradinha aqui, eu estava meditando a respeito de algumas coisas que estão acontecendo e vou falar rapidinho com vocês a respeito, sem cansá-los muito, não pretendo cansá-los, e depois eu estou usando um celular emprestado de um amigo, o processador dele está um pouco lento, não vai dar para gravar muito tempo, depois para editar fica complicado, mas vamos lá. Mas vamos falar sobre o quê? Sobre os acontecimentos, né, que estão nos rodeando. Muita gente não percebe, tem gente que não dá a mínima pelo que se fala, pelo que se notifica na mídia, e a maior parte nem sabe realmente do que está acontecendo, porque a mídia convencional, essa mídia paga e mercenária que existe por aí, ela não está comentando tanto a respeito, não estão falando tanto a respeito, não estão mostrando realmente o que está acontecendo ao redor do mundo. E graças a Deus e aos homens de boa vontade, né, que hoje nós temos a internet, e através da internet a gente pode estar compartilhando informações, trocando ideias aí entre nós, aqueles que ainda estão preocupados, estão buscando pelo conhecimento e pela famosa verdade que liberta. Vocês estão realmente observando o que está acontecendo no quadro geopolítico do mundo? Vocês têm prestado atenção? Essa madrugada passada eu encontrei mais uma entrevista, né, daquele... Eu ainda não sei o nome dele, não aprendi a pronunciar o nome dele. Ele é chamado de Al-Jolani, que é o que liderou, né, a tomada de poder na Síria e está implantando lá tipo um governo de transição. E nessa entrevista que eu vi no vídeo, nessa madrugada passada, que ele está dando a entrevista, mais uma vez, a uma TV árabe, ele falou que, entre aspas, né, vai fazer um governo de coalizão de mãos dadas com Trump. Como é que vocês explicam isso? Eu gostaria de saber a opinião de vocês, porque às vezes eu faço... Deixa eu ver se eu consigo pegar. Tem uma mosca aqui atrás de mim, linda, voando aqui. Não sei se vai dar para ver. Ah, voa. Deve ser um elemental, provavelmente. Como é que vocês explicam isso? De repente um grupo de chamados rebeldes... Saudações, saudações. Ela está na minha frente aqui, ela é azul, muito bonita. Um grupo de pessoas chamadas rebeldes, de repente resolvem, né, libertar o seu país em apenas 11 dias. Vale a pena repetir para vocês meditarem. Em apenas 11 dias, sem derramamento de sangue, sem atitudes chamadas bárbaras, né? Eles retomam o poder do país. E o mais interessante é que o Bashar al-Assad, com toda a proteção, né, bélica e o afago de amizade, né, do Putin nas costas dele, ele simplesmente abandona o país, como se a coisa tivesse sido programada. E o mais interessante é que essa retomada de poder que aconteceu na Síria, está acontecendo, né, que ainda não foi consumada, ela une todo o mundo árabe contra um inimigo em comum, que é o Irã, o chamado rei da Pérsia, né? Quem estudou aí, quem pesquisa, sabe do que eu estou falando. E eu fico olhando isso aí, somado, a gente não pode deixar de falar que está tudo interligado, somado a essa quantidade de aparições de objetos voadores não identificados aí por todo lado aí no mundo. Eu estou vendo aí algumas atualizações, e o que eu acho interessante é que tem gente muito mais esperta do que eu que está caindo nessa balela, que está realmente acreditando que... Desculpe, né? Eu fico muito à vontade. Estão realmente acreditando que se trata de seres alienígenas. Na sua totalidade não, tá, gente? Eu acredito que uns 20% desses avistamentos realmente são reais, realmente são seres oriundos
de outras dimensões ou, quiçá, de outros planetas mesmo, né? Porque o universo ele é muito vasto, a gente ficar nessa de achar que somos os únicos, que somos, né, a cereja do bolo. Se pensarmos dessa forma, estamos menosprezando até o conhecimento, a onisciência, a onipresença e a onipotência do Criador que criou tudo isso. Porque vamos combinar. Vocês conhecem uma racinha mais complicada, mais difícil de lidar, e mais maliciosa e mais destrutiva do que o ser humano? Se o Criador criou esse universo inteiro, cheio de planetas e estrelas lá em cima, que as sondas e os satélites têm até dificuldade, os telescópios têm até dificuldade de alcançar alguns lugares, pensar, acreditar e taxar que somos únicos é menosprezar a própria criação, o próprio Criador. Então, eu fico olhando esses fatos aí da geopolítica, mais essas aparições desses objetos voadores não identificados, e me pergunto, se esses camaradas que se reuniram lá para poder libertar o povo sírio e criar um novo governo na Síria, um governo que, segundo o Al-Jolani, que é o nome, né, que eles usam para ele, será um governo pacífico e de mãos dadas com todos os países da coalizão, principalmente ocidental e também do Oriente Médio, para crescerem juntos. Então alguém mentiu para nós ou alguém está mentindo. Sabedores que somos da realidade hoje, né? Graças à internet nós sabemos do que realmente aconteceu em setembro de 2001. Aí nós ficamos pensando, essas notícias que a mídia nos traz sobre o Oriente Médio e os, aspas, terroristas, fecha aspas, barbudos, quem está mentindo nessa história? E eles que agora, através do Al-Jolani, se vestem como ocidentais e estão propondo a criação de um governo pacífico, de mãos dadas com todo o mundo ocidental e o Oriente Médio para crescimento mútuo? Ou o velho tio Sam, que armou todo aquele circo em 2001? E sobre os objetos voadores não identificados, vocês que buscam conhecimento místico e esotérico, prestem atenção. A maior parte de vocês são os mais passíveis de serem enganados, de serem ludibriados. Porque qualquer fenômenozinho que a ciência que vocês conhecem não explica, vocês logo lançam na conta do sagrado. Falam que, pensam e propagam que é Deus que está falando. Cuidado com os falsos deuses, tá? Anotem aí 2 nomes. Trump e Musk. Fiquem atentos a esses 2, tá? Eu não sei, ainda não aprofundei, mas vou deixar aqui para vocês meditarem e pensarem a respeito. Não é segredo para nenhum de vocês que em toda a minha caminhada, para chegar ao dia de hoje, né? 5 de janeiro de 2025, um domingo pela manhã, eu com 63 anos, desde os 14 anos, venho pesquisando, estudando, indagando. Já falei isso. O Eterno Todo-Poderoso me permitiu passar por vários caminhos, por vários segmentos filosóficos e religiosos, mas apesar de não seguir mais esse cristianismo medíocre, idiota e cruel e preconceituoso que existe por aí, a Bíblia continua sendo o meu livro de cabeceira, porque é um dos livros mágicos e esotéricos mais poderosos que existe. Prova disso é que o ser humano ainda tem dificuldade em entendê-la, né? E o que eu estou falando? Trump e Elon Musk. Lembram da passagem das 2 testemunhas que está em Apocalipse? Fiquem atentos, tá? Fiquem atentos. Vou deixar essa meditação para vocês. Do mais, uma boa semana que se inicia. Um beijo no coração de todos. E siga a trilha em 2025.